esse controle é coisa de 5 anos, 6 anos atrás, após a mega rebelião de 2001. Então é muito recente. Né? Antes disso, a droga entrava de um jeito meio destrambelhado, o que também explica as brigas de gangues locais, briga de turma, e parte da matança que a gente viveu aqui nas periferias durante os anos 90. Né? Agora, nada disso funciona sem a tal da mercadoria política, entendeu? Então é esse que é o problema. É sabido que, é muito interessante, na época, teve os ataques do PCC em 2006, um ano depois saiu um noticiário no jornal que ficou circulando uma semana. E eles seguraram depois, evidente, foi reprimido. Porque saiu resultado de escuta, como é que chama aquele grupo lá especializado no combate ao crime organizado, esqueci o nome, CAECO. Né? Que é uma turma que parece que é uma turma mais séria. Mas, enfim, caiu o grampo, em que mostra que, na verdade, o que desencadeou os ataques é que a polícia não respeitou o acordo e começaram a extorquir mais do que devia a família do Marcola. Então, na verdade, você percebe? Quer dizer, no fundo, dizer, bom, é a polícia que desencadeou os ataques do PCC. Bom, então, agora, como é que explica essa potência toda? Daí a gente pode, sei lá, especular um pouquinho, entendeu? Acho que ninguém entende muito bem, nem eu. Né? Mas eu acho que, no fundo, eu acho que não é que... Por exemplo, a tal da dobra, entendeu? É aí que a gente tem que entender a coisa. Né? Porque senão a gente vai continuar criminalizando a pobreza. Né? Porque pobre, porque tem tráfico de droga na periferia, porque não sei o quê, porque, enfim. Né? A coisa é mais complicada. Eu tive o prazer de estar em Brasília 15 dias atrás, com a OP, nós estávamos em 1.000 delegados, para estar discutindo lá o Brasil que queremos. Então, e graças a Deus, 85% eram jovens e estudantes. É uma outra vitória que o pessoal está se levantando, não esperando algo bater na bunda, realmente está se levantando para começar a atuar. Em 1976, eu coordenei a pastoral de marginais, ajudava nessa coordenação. Enfim, nessa discussão de segurança, levantou uma garota lá da Bahia, e ela usou uma expressão que eu adorei. A justiça e a polícia, hoje, no Brasil, ela só serve 2 interesses, político e econômico. Aí a minha pergunta ela é exatamente nessa questão que a mídia trabalha, incentivando a pena de morte. E a minha pergunta só é uma: quem que a senhora acha que vai morrer nessa história toda? Eu queria perguntar 2 coisas. Uma é que você falou que as forças da ordem elas extorquem a população pobre. Mas eu queria saber uma coisa: essa população ela tem, a gente pensar em saídas, elas têm formas de defesa também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A outra coisa era um pouco sobre essa coisa da criminalização da pobreza, que a informação que eu tinha anteriormente é que a pobreza ela é criminalizada porque tem muita gente e tem que matar, e não dá para ter tanta gente. Tem uma parte que precisa ser excluída sempre, e ela, enfim, ela precisa ser destruída, não precisa ser exterminada. E aí então, em último caso, você está morando na periferia, ser pobre é um crime também que precisa de um mecanismo também dessa força da ordem para não ser atacado também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, eu queria entender mais como isso que você acho que você mudou um pouco, né? Então, eu gostaria de saber um pouco como é que a senhora percebe a interação com as famílias de quem efetivamente já foi detido, porque como a senhora falou, boa parte dos presos
são os filhos da periferia, quem efetivamente vai parar no sistema penitenciário. Por outro lado, as famílias dialogam com quem está lá fora e dialogam com quem está lá dentro, dialogam com quem está aqui fora. No entanto, há um certo clamor, mesmo aqui na periferia. Eu não estou dizendo isso com certeza, eu acho que é uma percepção meio que, né, sobre a questão da pena de morte, que é um clamor. Ou seja, que as pessoas querem que o sujeito que comete um crime, o mínimo para ele é o paredão. Como é que é a percepção desse processo? Sendo que, obviamente, estou aqui intuindo, em sendo feito um plebiscito ou enquete, seja lá o que for, né, provavelmente a pena de morte tende a sair vitoriosa. Quer dizer, a pena de morte já existe, né? Tem essa coisa chamada resistência seguida de morte, que no Rio de Janeiro tem um outro nome, chamado auto de resistência. Isso normalmente acompanha o registro policial. Isso não tem cobertura jurídica nenhuma. Isso é uma figura jurídica inexistente. E, no entanto, o judiciário acolhe isto, né? Então, quando tem morte por violência policial, a coisa sequer vai a inquérito, né? Porque imediatamente a vítima vira culpada, né? Quer dizer, você inverte o jogo, né? E pelo regulamento, diz que basta a palavra do policial sem testemunha e sem prova factual, né? Então, na verdade, quer dizer, ele declara, foi resistência seguida de morte, né? Todo mundo sabe que normalmente os casos é pura execução, com tiro na cabeça, nas costas, ele não teve resistência, coisa nenhuma, né? Então, não tem testemunho, não precisa, né? Não precisa contraprova, não precisa provar nenhuma, e o judiciário aceita, processa, e quando abre inquérito, é inteiramente arquivado, né? Bom, então, na prática, a pena de morte já existe, porque isso é praticado, né, de uma maneira sistemática e muito agressiva pela polícia paulista e a polícia carioca, acho que no Brasil inteiro, provavelmente. Mas vamos falar aqui do nosso pedaço que a gente sabe, né? Isso está aumentando de novo, que teve um período que diminuiu, começou de novo. Então, tem uma coisa que é complicada, que, vamos dizer, é uma espécie... Veja, aí volta de novo, quer dizer, a questão, quer dizer, na verdade, é a própria polícia que suspende a lei. Quer dizer, é o Estado que suspende a lei na maneira de executar a lei. Bom, então, o certo, o errado, embaralhou tudo de novo, né? Porque é o Estado que suspende a lei, né? E as famílias afetadas por isso, hoje em dia, tem muitas famílias... No Rio de Janeiro, eles têm mais experiência. Na verdade, eu acho que as famílias paulistas teriam que aprender um bocado com os companheiros cariocas, né? As mulheres são muito organizadas, as famílias se organizam, têm movimentos muito fortes, exatamente contra, em defesa, ou para poder exatamente esclarecer as mortes, né? Isso começa agora. Está começando um pouquinho, está começando agora, em Paraisópolis tem um movimento importante, que veio depois da Operação Saturação lá, que teve também as Mães de Maio, né? Agora começa alguma coisa, mas nós estamos gatinhando, né? Acho que responde um pouco a tua questão. O Rio de Janeiro é muito mais experiente. Por exemplo, eu conheci mulheres impressionantes, que inclusive entraram na faculdade de Direito, só para poder esclarecer a morte dos seus filhos. Entende? Não é para poder enfrentar esse jogo. É um jogo muito pesado. Né? Mas é isso, o Estado suspende a lei, né? Então, na prática, a pena de morte, ela existe, né? O complicador, no momento agora, né, que eu acho que é uma coisa que, para mim, confesso a vocês que eu não tenho muita clareza disso, eu estou um pouco pensando alto aqui com vocês, né? Porque isso me inquieta muito.